Esses são os locais preferidos pela tartaruga da Amazônia para a desova. Estamos no mês de outubro, em pleno verão amazônico, navegando no rio Xingu, um dos afluentes da margem direita do rio Amazonas. Ele tem 1.980 quilômetros de extensão, atravessando os estados do Mato Grosso e Pará. Para se ter uma ideia do tamanho desse rio, é como se nós saíssemos do Rio de Janeiro e fôssemos até Salvador de barco. E olha que aí sobrariam 200 quilômetros para navegar. Esta é a base de pesquisa da ilha do Imbaubau, uma das 17 bases mantidas pelo Senaqua, onde acontece a desova. Nesses tabuleiros, elas fazem um ritual que tem diversas fases. E começa com exatamente essa aproximação, esse agrupamento dessas tartarugas num lugar que nós chamamos de boiadouro. O que é bubuia? Bubuia é o ar que a tartaruga solta. Ela vem em cima, mergulha, depois ela solta umas bolhas. Isso não é só as grandes, até a novinha nós estamos tirando daqui de dentro da voadeira. E então a gente, ao soltar elas, pega assim, vai jogando na água, ela vem em cima assim. No que joga na água, ela fica buiadinha. Daí ela mergulha e vem logo uma bubuiazinha delas. Dali pronto, ela soltou aquela bubuia, pronto, pode dizer que já foi. Bubuia é tudo isso e mais um pouco. O que importa mesmo é que enquanto as tartarugas estão buiando, elas estão fazendo um reconhecimento da área de desova. Reconhecido o local, elas passam a subir nos tabuleiros para fazer o assoalhamento. Esse assoalhamento nada mais é do que elas estão reconhecendo essa área, né, esse sítio, para inclusive identificar o melhor sítio de desova nesta praia onde elas possam desovar. Quando ela achar o local ideal, começa a desova, que acontece normalmente durante a noite. Com as patas traseiras, elas cavam buracos de até 80 centímetros de profundidade, formando uma câmara onde serão colocados os ovos. A quantidade varia de 70 a 140 ovos, mas em média, elas costumam colocar 100 ovos em períodos de até 50 minutos. Terminada a postura, elas tapam os buracos e os disfarçam jogando areia por cima, voltando cansadas para o rio. Pode parecer muito ovo, mas desses 100 ovos, apenas 10 vão se transformar em tartarugas adultas, que um dia chocarão novos filhotes. O capitão vem e cruza com a tartaruga, então ele é o pai e ela é a mãe. Aí vem reproduzindo os filhinhos, que é os filhotes, que é as tartarugas, a fêmea, a macho. A tartaruga acaba, aí ela bota os ovos dentro do buraco, tapa, aí assim passa assim, de um mês. Quando, assim, aí os bichinhos vão, quando o bichinho nasce, os bichinhos vão saindo de lá de dentro e vão descendo para a beira. Todas essas tartarugas, depois de nascidas, se dirigirão até as praias para dentro d'água. Só que dentro d'água, ou fora d'água, existem inúmeros predadores que vai diminuir bastante a sobrevivência desses animais, girando em torno de 10%. Nesse ponto começa uma nova fase do trabalho, a proteção das áreas de desova durante o período de incubação. Por causa que o filho, a mãe sabe o que é o filho. Não acredito que a mãe não vai reconhecer o próprio filho, ou a filha. Eu acho que quando desce na água assim, acho que eles descem quando. A tartaruga não tem família propriamente.
A tartaruga é um ser gregário, né, que vive reunido em bandos, muitas vezes, principalmente na época da desova. Quando começam a desovar, nunca é uma só, raramente é uma, são várias ao mesmo tempo. E os filhotes não têm conhecimento de ficarem junto dos progenitores, né? Então, no sentido que o homem estipulou como família, nesses animais não existe uma família. Já se passaram quase 60 dias depois da desova e começa o período de eclosão dos ovos. Esta é outra base permanente do Senaqua, a base de pesquisa de Monte Cristo. Ela fica no rio Tapajós, outro afluente na margem direita do rio Amazonas. Ele tem 1.300 quilômetros de extensão, o que é igual à distância entre o Rio de Janeiro e Brasília. Todas as tartarugas são ovíparas, ou seja, depositam os ovos para nascimento dos filhotes. Quando está próximo ao nascimento dos filhotes, o filhote dentro da casca do ovo possui na ponta do bico uma superfície fina em que nós chamamos de dente do ovo. É exatamente ali em que ele vai riscar dentro da casca do ovo e o ovo vai se partir e com o auxílio das patas a tartaruga rompe a parte total do ovo e nasce. Ela quando sai a gente tem observado até onde os olhos enxergam, depois ninguém sabe de mais nada, né? Na beira assim da água, onde a gente consiga enxergar, ou seja, a menos de 1 metro de profundidade, elas não permanecem. Elas realmente saem, vão para o fundo do rio e aí a sorte é que decide se passa um peixe ou não. O acompanhamento feito durante o processo permite que os agentes de praia saibam exatamente quando os filhotes vão nascer. Eles então abrem as covas e retiram os filhotes, levando-os para os berçários. Eles fazem isso para evitar que logo num primeiro momento elas sejam apanhadas por seus predadores naturais, como urubus, gaivotas, lagartos e peixes. As tartaruguinhas podem ficar no berçário até 2 semanas, tempo suficiente para que sua carapaça endureça e para perder o pitiu, um cheiro característico que atrai muitos predadores. Passado esse tempo, os agentes de praia levam as tartaruguinhas para locais afastados dos tabuleiros, longe dos predadores, e as devolvem ao rio. Então aí é o final da história em que nós torcemos para que as tartarugas sejam bastante ágeis e possam fugir dos seus predadores e assim continuar a sua espécie. Quer dizer, nós aguardamos que elas retornem depois de vários anos a essas mesmas praias onde nasceram e que possam também ter os seus filhotes e assim a espécie vai se perpetuar eternamente.